Boa tarde a todos. Vamos gravar aqui a nossa análise aqui do dia de hoje do dólar e do índice, nosso diário de trade, tá? Então, antes da gente começar, então não esqueça aí que tem o link do Telegram aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, entra lá, fiquem à vontade para tirar dúvida e perguntar. Então, o dólar, antes de começar, vamos jogar o dólar no 20p, tirar do dia de hoje aqui para a gente entender qual foi essas marcações que eu tenho aqui. Deixa eu apagar um pouquinho algumas marcações aqui que a gente vai acabar fazendo depois. Então são marcações importantes. Então, a gente estava trabalhando na semana passada o dólar trabalhando dentro desse range, onde ele fez aqui um spring, acabou jogando para cima e fez um rompimento no dia de ontem, né, e trabalhou aqui dentro dessa região, e a gente estaria esperando que ele fizesse um teste para romper ou que ele voltasse para dentro dessa congestão. Então a gente poderia pegar a confirmação do rompimento ou a falha do rompimento que jogasse para dentro da congestão, com alvo em 32, que é uma POC importante, tá? E o último alvo aqui no 51,10, que é o fundo dessa congestão que ele trabalhou a semana passada todinha antes de fazer o rompimento de baixa. Tá? Então quando a gente joga no 6P, vamos voltar para a abertura do dia, tá? Então, mercado abriu bem próximo da VWAP, deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda aqui para ficar melhor, tirar o livro visual. Então o mercado abriu bem próximo da VWAP, vamos esperar uns minutinhos. Então ele já marcou uma máxima ali que a gente já poderia trabalhar a princípio com uma máxima ali, tá? E ele vem marcar uma mínima aqui na região da VWAP, já cumprindo o alvo de VWAP do dia anterior, então eu posso trabalhar com essa região, com esse range aqui, seria um movimento que ele iria trabalhar, tá? Aqui, até poderia encaixar uma venda aqui, pensando que se ele faz um pivô para baixo, ele vem buscar a região dos 30 que a gente estava falando, né? Então tem o 32 e tem o 55, que é o topo. Esse 55 é aquele topo no 20p que a gente viu que ele rompeu, e a gente rompeu, e ele falou que ia testar aqui para fazer um movimento, né? Então eu poderia pegar essa venda ali. Então, só que ele não deixou um trigger legal para a gente fazer essa venda. Eu teria que vender aqui nesse rompimento com stop aqui em cima, entendendo que isso aqui é um pivô de baixa. Então daria um stop de 2 candles e teria que tentar carregar pelo menos 2 candles ali para fazer a parcial. Daria para ter feito, tá? Então ele vem para dentro da região da VWAP de ontem, que é uma região importante, falha esse movimento e joga para cima de novo. Nada para fazer ali, tem uma operação contra a VWAP, contra as médias alinhadas para baixo, então não faria nada. Ele vem, deixa eu tirar essa linha aqui. Ele vem e marca esse segundo fundo aqui, ó. Ele marcou um segundo fundo. Então aqui ele já mostra pra gente que ele já não está querendo o quê? Fazer tendência de baixa. Ele já está querendo lateralizar pra gente. Então eu vou ficar esperto nesse movimento que ele vai fazer. Aí ele volta e faz uma entradinha bonita aqui, ó. A média está desalinhada, mas ele já faz uma entradinha para beliscar esse topo aqui do início do dia. Então posso fazer uma entradinha ali, parcial, e a saída final aqui embaixo. Tentar pegar o que? Se ele confirma esse movimento, ele vai testar a máxima do dia anterior, tá? Não confirmou o movimento. Opa! Então aqui eu já tenho como desenhar isso aqui como se fosse uma congestão. Então, se ele falha a mínima, ele testa a máxima. Se ele falha a máxima, probabilidade que ele tem de vir testar a mínima. Então, se eu tenho a máxima, foi testar a máxima de novo. Repara que aqui eu já tenho médias alinhadas. Então, ele não teve força para vir na mínima. Repara que aqui, ó, eu já tenho uma LTA, onde eu posso até traçar um canalzinho de alta, se eu quiser aqui mais ou menos. Então, eu tenho uma ideia aqui que eu tenho um movimento de alta. Posso fazer uma compra para romper e vir aqui no ajuste, tenho 6 pontos para o ajuste. E posso tentar carregar essa operação se ela rompe ali para cima. Lembrando que a gente está tentando confirmar o rompimento que foi feito nessa região do 55 do dia anterior, tá? Então, ele foi, rompeu o ajuste, mostrou aqui um candle de briga e alto volume em cima do ajuste, então uma resistência muito forte de continuar esse movimento. Falhou o topo, então falhou o topo, falhou de romper topo dentro dessa região que a gente está. Então ele vem testar a região de fundo, tá? E o dólar veio, lateralizou um pouquinho e veio perder fundo, né? Fazendo um padrãozinho, ó, lateral, lateral, lateral. Então aqui a gente percebe que ele fez uma micro distribuiçãozinha aqui, ó, movimentinho pequenininho, tá? Na hora eu fiz essa venda, ele tinha book aqui, tá? Bastante book, times e trades bem vendedor, eu tenho a mínima do dia, eu posso fazer essa venda para beliscar essa mínima do dia. Esse fundinho aqui a gente pode desprezar
do movimento, tá? E ele faz um candle laranja de ignição, eu vendi na virada do candle aqui, só que o stop é um pouco longo, tá? Minimamente 6 pontos aqui acima da VWAP, médias já bem viradas para baixo, ó, médias já todas alinhadas para baixo, então eu posso fazer uma venda aqui com stop acima da VWAP, parcial nessa mínima, parcial na mínima aqui embaixo, tá? Se ele voltar, sai. Então, vendinha ali, teve até o pessoal da sala que vendeu, então o alvo era o quê? A gente tinha 55, se ele vai para dentro do 55, eu tenho 32. Então ele foi lá, tentou testar a região do 35, do 55, não teve força, segurou nessa região de liquidez do dia anterior, ó, uma região de briga do dia anterior. Posso fazer uma segunda parcial nessa região e trabalhar com a saída aqui mais curta, porque ele pode devolver o movimento para cima. Aí ele lateraliza, faz um candlezinho aqui, ó, ele não rompe as médias, faz um candlezinho de venda aqui, ó, então ele faz um candlezinho que ele fez já uma rejeição da média, fez um candle de ignição para continuar o movimento para baixo. Então eu posso vender na mínima desse amarelo aqui, um parcial nesse fundo aqui. Então vamos ver o que ele fez. Então, ó, ele ainda fez um padrãozinho, ó, padrãozinho para quem esperou confirmar, tá? Fez a venda, lateralizou, daria para ter pego 3 pontos aqui, parcial até com 4 pontos, que foi o que eu peguei. No meu caso ele me tirou no meu ponto de entrada, porque eu não queria que ele brigasse aqui para cima de novo, então ele me tirou aqui. E depois ele deu uma nova venda aqui, que ele fez aquele movimentinho de lateralização, não chega a ser um power, mas um movimento de lateralização com um candle, onde ele tenta primeiro brigar para cima e depois devolve todo o movimento e vem para baixo. Posso vender aqui com o nosso alvo ali dos 55 e 32 ainda de baixa, sendo que a gente consegue identificar aqui que o dólar ele já está no dia uma tendência de baixa aqui, então já está fazendo movimentos baixistas. Topos, né, ele fez um topo mais alto ali, mas já veio fazendo agora topos mais baixos, então ele vem fazendo um movimento já baixista, então tem a tendência dele vir buscar regiões mais baixas, tá? Então o mercado começa a lateralizar e ele vai bem próximo ali da região dos 32. Então foi na região dos 32, não era nosso alvo? Vamos ficar de olho se ele não vai lateralizar nessa região e fazer um pullback para a gente buscar um retorno lá na VWAP. Lateralizou, então olha que entrada bonita aqui, ó. Opa, fechei, pera aí pessoal. Vou reabrir aqui. Então ele lateralizou, olha o candlezinho amarelo, um amarelo para baixo, um amarelo para cima, próximo do meio-dia eu posso fazer uma compra aqui, a expectativa dele ir lá na VWAP, tá? Então o que ele fez? Mandou 6 pontos, tem que fazer parcial, voltou aqui no 0 a 0, ficou brigando no ponto de entrada, na verdade, né? Ficou brigando no ponto de entrada, lateralizou, lateralizou. Então aqui eu já começo a entender o quê? Que eu tenho até um movimento maior aqui, ó, de lateralização. Repara que esse fundo é um fundo bem importante, tá? Você vê que ele tentou ali várias vezes, ó, vir nessa região de fundo, ó. Várias vezes nessa região de fundo, ó. Várias vezes brigando aqui, defendendo nessa região. O candle vermelho onde foi a defesa. Então repara que ele não perde essa região e ele deixa pra gente aqui, ó, uma tentativa de vir para baixo para perder a região que foi defendida. E um candle de ignição, 2 candles de ignição de movimento, com volume na média, tá? E eu tenho um topo aqui para ser rompido, então eu posso ou ser agressivo e tomar no fechamento desse candle com stop abaixo das médias, a média de 20 já está virando para cima de 50, ou posso esperar um movimento acima que ele faça um padrãozinho após um rompimento de uma região importante. Só que aqui eu tenho que fazer uma compra aqui com stop curtinho, porque eu tenho que fazer minha saída ou parcial na VWAP. Como está muito curta, eu tenho que fazer um stop curto nessa operação. Ele dá o alvo e volta. Só que quando você vê que ele volta, ele não tem força para romper para baixo aqui. Então provavelmente esse movimento vai continuar indo um movimento altista. Não sei com que força, mas vai continuar. E continuou o movimento altista. Continuou, lateralizou aqui no topo e agora está fazendo o movimento do final do dia. Aqui não tem nada para fazer. Ele tem aqui praticamente, ó, a gente consegue olhar que ele está fazendo uma bandeirinha de baixa aqui. Então teoricamente, se ele faz um movimento aqui, se tem ainda mercado no dia, eu poderia procurar venda ainda para buscar a região de 32. Lembrando que a região de 55 e a região de 32 são regiões importantes que a gente vai levar em consideração. Tá? Para amanhã, vamos jogar no 20p para a gente ver o contexto macro. Então, para amanhã, a gente tem ele ainda brigando nessa região de rompimento. Lembrando que a gente tem o 32, que é uma POC importante, e eu tenho uma região mais importante que é o 51,10. Então, se ele iniciar o movimento de venda aqui,
ele pode confirmar esse pivô de baixo e jogar no 51,10, tá? Perdendo 51,10, próximo suporte é 50,44. Então vamos ficar de olho nesses movimentos amanhã. Se ele retomar o movimento de alta, a gente tem resistência em 52,08 e 52,54, que é um topo importante, se não me engano, lá de trás. Tá? Se a gente tirar o zoom aqui, tem um topo importante aqui atrás, ó, no 5254, tá aqui atrás do Pix ali, mas dá para ver, ó. O topinho ali, ó, importante, que é toda essa lateralização numa visão mais macro. Tá? Esse foi o que eu vi hoje no dólar. Então, no índice, teve uma coisa interessante hoje, que eu até falei com o pessoal da mentoria aqui, falei com o Jackson, né, que estava na sala, e vou mostrar para vocês. No índice, vamos jogar no 60p, tá? Então, a gente tem movimento de congestão que a gente estava, que foi uma distribuição, né? Então, vou botar de vermelho aqui, que está de amarelo para a gente ver. Então, eu tenho esse movimento que ele perdeu, onde ou ele continua esse movimento fazendo uma fase E, ou ele vai ter que lateralizar de novo aqui embaixo, que é o que ele estava mostrando para a gente nos últimos 2 dias, para fazer ou uma nova acumulação ou uma distribuição. Lembrando que, independente se é uma acumulação ou uma distribuição, se ele falha a topo, ele testa fundo. Então, ele está tentando testar fundo. Se ele falha fundo, ele testa topo. Então, ele abre o dia de hoje, né? Então, se a gente botar no 20p, então ele abre o dia de hoje no topo, lateralizou praticamente meia hora, então ainda fica difícil marcar a máxima e mínima. Vou marcar só depois de meia hora, mas mais ou menos eu vou ter uma máxima e mínima nessa região, né? Vou marcar esse topo e essa mínima, então é um topo e uma mínima muito curto, então um range curto, tá? Tendência dele ser rompido é verdadeiro, mas ele não deu uma entrada para a gente fazer esse rompimento, ele veio direto no rompimento, veio esticado no rompimento, ó. Então você tem um range, tá? Você tem um range. Ele vem esticado lá de cima no rompimento. Qual a chance dele fazer um retorno e testar de novo aquele range? É grande. Então, se ele faz esse retorno, eu posso pôr uma compra para ir na outra lateral do movimento. Ele fez um pullbackzinho aqui, ó, fez o pivôzinho, compra. Eu não fiz essa compra porque estava na cara da VWAP, começo do dia, mas vocês vão ver que ele foi bem rápido lá na outra ponta. Poderia até ter comprado nesse amarelinho aqui para pegar essa puxadinha lá na outra extremidade. Tentou romper a máxima, falhou no rompimento da máxima, vai vir testar a mínima do range. Então, rompeu a máxima, falhou, veio na mínima. Repara que aqui a gente já começa a ter o que? Uma figura de alargamento. Tá? Então, já começo a ter uma figura de alargamento, onde eu tenho topos maiores e fundos menores. Então, muito cuidado com essas figuras. Tentar operar nas extremidades do alargamento e não abrir operações no meio do alargamento. Tá? Ele lateraliza, sem muito trade, assim, sem muita opção de compra, ele vem perder a mínima, vem testar a mínima, então eu posso ajustar aqui o alargamento aqui, ó, por essa região. Então eu já tenho aqui 3 fundos que ele veio testar. Aí repara que eu tenho esse pivô para baixo, que ele lateraliza, então ele perde força. Eu posso ter, pensando que isso é um alargamento, eu posso ter um trade que eu possa comprar para ele jogar lá na outra extremidade, mas eu não vou contar que ele vai lá na outra extremidade, eu vou pegar para sair na VWAP. Então, quando ele falha essa mínima, opa, deixa eu puxar um menos aqui, ó. Então, quando ele falha e faz um segundo candle, então, no caso, eu entrei com um contrato aqui, né, com os contratos aqui, um stop aqui embaixo, pagando um stop que eu já tinha tomado, deixar assim que fica melhor para vocês verem, tá? E ele vai lá na 50 e vai depois na VWAP, toca na VWAP e volta fazendo um movimento que? Pivô de baixo. Então, se eu tenho um movimento, aqui eu já tenho topo mais baixo que o topo anterior, fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, praticamente aqui eu já estou montando um canalzinho de baixa. Então, se ele tocou no canal de alta e fez um pivô para baixo, com médias alinhadas na venda, eu posso vender para buscar o quê? A linha do megafone e a linha da tendência de baixa. Então, se eu começar a andar, ele foi lá na linha da tendência de baixa. Então, eu posso fazer essa vendinha parcial na linha de tendência de baixa. Por quê? Todo rompimento de linha de retorno de canal, ele falha. Então, normalmente, esses rompimentos falham. Então, eu posso fazer sair na mínima e esperar um novo movimento. Aí, ele faz o quê? Ele faz um outro topo mostrando pra gente que esse canal realmente é relevante. Então, eu tenho um canal relevante aí para seguir. Então, vamos seguir esse canal. Então, ele lateralizou. Aqui eu tenho uma possível venda, porque ele faz uma rejeição com médias alinhadas.
eu posso fazer uma venda, tá? Nesse caso, ele deu parcial e ficou trabalhando de lado aqui, poderia ter saído no 0 a 0 da operação ou até no ponto de entrada. Mostra pra gente uma lateralização, tá? Uma lateralização aqui bem chata, não tem nada para fazer aqui, a pessoa não faria nada, não compraria esse ponto, tá? Apesar que tá com média cruzando porque tá na cara da VWAP. E você tem o que? Uma LTB passando aqui, ó. Então você tem grande chance de você ter um rompimento falso dessa LTB, tá? Então ele faz o rompimento ali, ó. Vou botar a LTB aqui de novo. Tá? Então ele faz um rompimento falso ali da LTB, que a gente tinha aqui uma LTBzinha, né? Se a gente pensar, ó, se eu pegar o primeiro topo do dia ali, ó, praticamente eu já tenho alinhado aí um canal de baixa com os seus rompimentos falsos, tá? E ele vem romper o fundo. Então lembra que o rompimento da linha de retorno é falso? Então aqui eu posso ter um movimento agudo de queda e um movimento agudo na volta. Então ele fez um movimento agudo de queda e voltou fazendo um movimento para testar o quê? A linha de alta de novo. Testou a linha de alta, falhou, onde ele vai? Na mínima. Aqui ele ainda deixou um padrãozinho para perder essa mínima, ó. Só que esse padrãozinho você não vai vender após uma perna dessa e pouco descanso. Eu vou esperar o quê? Ele falhar no movimento e voltar para dentro, ou vou esperar para vender aqui em cima na linha de tendência de baixa, tá? Então, movimento agudo de queda, você vê que aqui já entrou uma reação, tá? Aqui é um ponto importante, que a gente estava trabalhando lá atrás, um movimento lá atrás. Então ele falha, né? Ele tenta romper esse ponto, volta para dentro. Então aqui eu tenho um movimento agudo de queda, rompendo uma linha de retorno. A tendência é que ele venha ter, pelo menos testar essa linha de retorno para continuar o movimento ou subir. Aqui a gente está vendo um movimento que é bem difícil de identificar, pessoal, mas eu vou tentar explicar para vocês, vocês vão entender. Quando a gente tem uma acumulação, uma distribuição na forma horizontal, a gente tem aquelas brigas que a gente tem aqui nas laterais. E quando ele vem testar o fundo, que ele perde o fundo, normalmente o que ele faz? Ele faz um spring e joga para cima. Agora, se eu pegar essa estrutura e torcer ela na diagonal para baixo, eu vou ter a mesma estrutura aqui. Então eu vou ter uma estrutura que ele está trabalhando dentro de um range determinado, rompendo topos e fundos, ó, tentando romper topos e fundos, e ele faz um movimento agudo e volta com esse movimento agudo. Então essa volta desse movimento agudo, a tendência é que ele venha tentar romper para cima esse movimento como se fosse um spring num movimento maior. E ele vem fazer esse movimento de rompimento. Ele faz inclusive aqui um setup da onda que pelo horário não é operável, mas aqui eu tenho um setup da onda que acabou jogando lá na extremidade superior da estrutura. Inclusive o teste foi bem o teste que normalmente o spring faz, que é na mínima da estrutura. Então eu tenho até um teste do spring para jogar aqui nessa máxima. Então poderia estar fazendo uma operação com stop curtinho aqui, porque ele não poderia perder para baixo. Tá? Então esse é um caso bem difícil de acontecer e principalmente de identificar, que é um processo de acumulação que ele faz na diagonal para baixo. Tá? De vez ele fazer lateral, onde eu tenho um spring e jogo para cima, ele faz na lateral para baixo, onde o spring é na linha de retorno do canal, que na segundo a análise técnica sempre falha, ou quase sempre falha. Então eu vou ter esse movimento com o spring feito na diagonal. Eu posso ter de alvo aqui, se eu tivesse mais pregão, pode ser amanhã que ele chegue, que é essa máxima aqui de cima. Tá certo, pessoal? Então essa foi a visão aí de hoje no mercado. Espero que vocês tenham conseguido fazer alguma coisa. Para mim eu tomei uns stopzinho besta que eu fiz em outras coisas, tive que pagar com operação de índice. Tá ok? Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!